Vamos lá, então, irmãos. Vamos ocupar aí alguns minutinhos, né, na sequência do nosso estudo em Hebreus. Vamos fazer uma oração, formando nossas cabeças e pedir ao irmão Rosano dirija a gente. Bom, irmãos, então nós vamos seguir aqui com o estudo. Nós vamos para o 5º estudo em Hebreus e hoje nós vamos ver o versículo 5. Essa carta, ela, como a gente já tem visto, ela revela a superioridade de Cristo, ela exalta a pessoa e obra do Senhor Jesus. Ele é apresentado aqui como o Filho. E nós vemos no versículo 4, o autor de Hebreus, o autor da carta, ele nos mostra que Jesus está acima dos seres, daqueles seres celestiais, né, que são conhecidos como os anjos, os emissários. No estudo passado, nós estudamos sobre os anjos. Quem são eles? Justamente para diferenciar de Jesus. Ele faz essa afirmação no versículo 4, a respeito de Jesus: feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. E o versículo que nós vamos ver, e os versículos seguintes, eles são uma argumentação a respeito desse versículo 4, particularmente. Porque o que ele afirma aqui, nesse versículo, é de que Jesus é mais excelente, ou seja, superior em glória aos anjos, e herdou mais excelente nome. Nós vemos por quê. Ele passa a argumentar e comprovar para nós as razões disso. E qual é a base do autor da carta? A base dele são as Escrituras. Ele passa a mostrar, com base nas Escrituras, no Antigo Testamento, tudo isso que ele tem afirmado a respeito de Jesus. Não só no versículo 4, mas nos versículos anteriores também. Então, nós temos aqui uma série de citações. Aliás, o livro de Hebreus ele tem muitas citações do Antigo Testamento. Mas aqui nós vamos pegar uma sequência nesses próximos versículos, do versículo 5 até o 14, que é o trecho que a gente vai estudar agora, que justamente é essa argumentação com relação à superioridade de Jesus em relação aos anjos, onde ele faz uso de várias passagens do Antigo Testamento. A primeira citação que nós encontramos aqui já é no versículo 5. Vamos ler. Ele diz: porque, notem que ele começa com um porquê, fazendo ligação, na verdade é uma sequência do versículo 4. Porque a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho? Então, esse versículo 5, nós encontramos a argumentação, uma vez que ele disse: olha, Jesus é mais excelente, ele é feito mais excelente do que os anjos e herdou um nome superior ao deles. Por quê? Como nós podemos ver nas Escrituras, a qual anjo jamais, em que momento, Deus, na sua palavra, se dirigiu a algum anjo dessa maneira, dizendo: tu és meu filho, hoje te gerei? E quando ele diz aqui outra vez, isso quer dizer em outro lugar, em outra passagem, nós vamos encontrar também uma nova afirmação.
e eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Ele está dizendo aqui, olha, nunca isso foi dito por Deus em relação a qualquer anjo, nem aqueles anjos de mais evidência, né? Vamos dizer assim, de maior glória, aqueles que são citados nas escrituras, os arcanjos. Mas essa é uma referência específica a Jesus, aquele que o autor aqui, que muitas vezes a gente tem que se segurar para Paulo, né? Embora haja muitas evidências, mas não temos por escrito. Então, não há necessidade de a gente ir além do que está escrito. Mas nós vemos aqui essa primeira afirmação no versículo 5, que tem como base o Salmo 2. Provavelmente nós vamos ficar só nessa primeira parte hoje, tá? Eu tenho prometido aos irmãos, olha, domingo que vem a gente começa a deslanchar, mas quando eu pego para estudar durante a semana, para nosso estudo do domingo, eu começo a ver que vai ser difícil deslanchar, irmãos. Então me perdoem. Como eu disse na semana anterior, né? Eu menti para vocês. Não foi a intenção de mentir. Eu tinha o pensamento de que iria fluir, mas eu acho que vale a pena nós refletirmos um pouquinho mais profundamente aqui. Ontem eu e o Vitor estávamos conversando, né? Que todo mundo que eu ouço falar que pega para estudar Hebreus acaba ficando muito tempo, né? Eu sei que o pastor Eduardo é um deles. Quanto tempo levou lá, pastor? Bastante tempo, né? É um livro que vale a pena a gente se ocupar bastante tempo. Pastor Eduardo Cadete também, o irmão Fábio na Casa Verde, são irmãos assim, que a gente tem conhecimento até porque a gente andou conversando e houve essa ocasião de a gente visitar. Vocês sabem que a gente visita, assim, em espaços longos, né? Essas igrejas, mas houve a ocasião de nós visitarmos eles estarem estudando Hebreus e depois de um tempo a gente voltar e eles continuam em Hebreus. Então, isso mostra que durou muito tempo. Vamos ver, não é porque a gente quer alongar, mas eu, na verdade, tinha plano de estudar com os irmãos essa carta há muito tempo, então, uma vez que chegou o momento, também acho que não há porquê a gente sair desesperado para fazer tudo rapidamente, né? Nós vamos conforme for necessário. Mas vamos ver aqui, então, irmãos, olha, essa afirmação dele. Nunca Deus disse a qualquer dos anjos, tu és meu filho, hoje te gerei. Mas existe essa afirmação nas Escrituras e a base é, então, o Salmo 2. Vamos dar uma olhadinha no Salmo 2. Vamos examinar ali. Esse Salmo, aqui o que ele afirma, para nós, hoje, fica até um pouco mais evidente. Mas talvez os irmãos sejam levados a se questionar. Naquele tempo, no Antigo Testamento ainda, será que os judeus eles tinham um entendimento de que existia aqui uma referência a Jesus? Não propriamente a Jesus, que ainda não tinha vindo, eles não conheciam a Jesus, mas uma referência ao Messias. Sim, esse salmo era tido tradicionalmente pelos judeus como um salmo messiânico. Ele é reputado
a Davi. Vamos ler o Salmo primeiro, a gente comenta sobre ele. Ele diz assim, olha: por que se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse. E aqui nós encontramos: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Então nós temos aqui, irmãos, um salmo que é tido como de autoria de Davi, embora não afirme aqui, mas é tido como um salmo davídico, né, vindo de Davi, e messiânico, ou seja, que faz referências à vinda do Messias, que era, assim, aguardada pelos judeus. Quando Jesus veio, eles o rejeitaram. A gente sabe que isso aconteceu porque a expectativa deles era diferenciada, e ainda é. Eles não enxergaram na pessoa de Jesus aquilo que eles almejavam, mas se eles tivessem olhado com fidelidade, com temor para as profecias, para essas escrituras messiânicas, eles entenderiam que era uma referência e que Jesus se provou ser aquele Messias anunciado em todo o período do Antigo Testamento, e mais particularmente para o povo de Israel, né? Para os judeus. Então nós lemos o Salmo todo para a gente ter um contexto. Alguns entendem ser uma referência ao próprio Davi, né? Porque ele fala aqui de uma rejeição dos povos, porque se amotinam os gentios, os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido. Ou seja, da rebelião dos outros povos, das outras nações, contra Deus e contra o rei, assim, ungido, eleito, escolhido por ele. Alguns entendem que é uma referência ao filho de Davi, ou seja, no caso, Salomão. Tá? Mas, quando nós lemos com mais atenção e de uma forma mais abrangente, nós percebemos que esse salmo não se aplica estritamente àquele momento, embora tenha um sentido imediato, talvez para aquela época. Afinal, o próprio Davi, o próprio Salomão, eles são tipos, são figuras, de certa forma, de Cristo, mas eles prefiguram só o Cristo, o Messias. Mas versículos como esse versículo 7, que é aquele que é citado pelo autor de Hebreus, deixam mais claro que ele está falando de alguém maior do que aqueles reis daquele tempo, seja Davi, seja Salomão. Ele fala no versículo 9 de uma vitória
desse rei prevalecendo sobre esses povos. Ele fala da necessidade dos poderosos, dos reis, temerem, de servirem ao Senhor, de se sujeitarem a esse rei. E o versículo 12 fala de beijar o filho aqui, tem um sentido de acolher, né, de aceitar e de honrar o filho, esse mesmo filho citado no versículo 7. Então, os próprios judeus tinham o entendimento que aqui seria uma referência messiânica. E nós, hoje, podemos enxergar isso com maior clareza. Lá em Atos 4, capítulo 4 de Atos, nós lemos o seguinte, versículos 22 a 26. Quando Pedro curou aquele homem coxo, e ele foi questionado a respeito disso, Pedro e João foram presos e estavam indignados, né, por aquilo que eles tinham feito. Diz aqui, aquele homem que eles curaram tinha mais de 40 anos. Né? Diz assim, pois tinha mais de 40 anos o homem em quem se operara aquele milagre de saúde. E soltos eles foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais sacerdotes e os anciãos. E ouvindo eles isso, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram, Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo que neles há, que disseste pela boca de Davi, teu servo, por que bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs? Então aqui nós vemos o versículo 25, por que nós estamos lendo isso? Para ver que é uma citação de Davi. Esse versículo 25, né, ele diz que Davi disse isso. Pela boca de Davi, disseste, por que bramaram os gentios, os povos pensaram coisas vãs? Isso é uma referência ao começo do Salmo 2. Então, é onde se entende que realmente seria, pelo menos entre os judeus, se tem como autor desse salmo o rei Davi. Né? Versículo 25 diz isso, versículo 26 ainda diz também, levantaram-se os reis da terra e os príncipes se juntaram, ou se amotinam, como diz lá, a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Por quê? Diz o versículo 27, porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel. Então, nós vemos que no começo da era cristã, né, por assim dizer, nós vemos que havia o entendimento entre os nossos irmãos, entre as igrejas, e era isso ensinado pelos apóstolos, de que era, sim, esse salmo de Davi, e esse salmo dizia respeito, na verdade, ao Messias, e que aqui é identificado como o Senhor Jesus. Quando nós pegamos esse salmo num sentido espiritual, e nós vemos a rejeição do povo, como nós vimos que ocorreu em Tessalônica, que o pastor mencionou no capítulo 1 de 1 Tessalonicenses, o que incomodava aquele povo? A igreja não estava fazendo barulho ali, não estava pervertendo as coisas sociais, prejudicando a cidade. O que eles estavam fazendo, que incomodava, era anunciar Jesus. Os reis da terra, eles se voltam contra aquilo que é de Deus, contra Deus e contra o seu ungido. E a palavra Messias, ou no grego, Cristo, tem o significado de ungido. Então, na verdade, os povos, e a gente vê nos dias de hoje isso comprovado, que o mundo, Cristo incomoda.
O cristianismo incomoda, o verdadeiro cristianismo incomoda. Nós vemos igrejas que têm se mundanizado e elas vão se adequando à sociedade, admitindo o pecado. Então, mais uma vez, aquela coisa que nós já vimos no passado. Igrejas se unindo ao mundo. Nós somos alertados, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se nós amarmos o mundo, é sinal de que o amor do Pai não está em nós. Existe uma diferença. Quando nós vivemos e pregamos o verdadeiro cristianismo, nós estamos apresentando Cristo. Não somos nós particularmente que incomodamos, mas Cristo incomoda o mundo. Deus incomoda o mundo. E o mundo se volta contra Deus e contra o seu ungido, contra o seu escolhido. Por isso existe essa rejeição. Esse Salmo 2 carrega esse ensinamento que perdura através dos séculos. Então, aqui no Salmo 4, que nós lemos, nós vemos que havia o entendimento entre eles de que esse salmo estava falando profeticamente a respeito de Jesus, esse filho a quem os povos são exortados a beijar, a receber, versículo 12, é o mesmo filho citado no versículo 7, que é uma referência a Jesus. A expressão aqui, eu hoje te gerei, pode dar um entendimento equivocado de que Jesus é um ser criado. Nós já vimos anteriormente que, pelo contrário, o próprio capítulo 1 de Hebreus aqui já antes nos mostra que, em lugar de ser criado, ele é o próprio Criador. E em que sentido seria que eu hoje te gerei? É no sentido em que o filho é colocado no mundo. O filho é pré-existente, é eterno com o Pai, é co-eterno com o Pai. Não se trata de um filho gerado a um certo tempo da vida de Deus. A gente estudou recentemente sobre Deus e lembramos, para Deus isso não existe o fator tempo para Deus. Ele não é limitado como nós, ele não é um ser físico como nós. Isso explica porque Deus pode ser trino ou triuno, uma expressão melhor. Ao contrário de nós, físicos, nós podemos ser um mesmo. E olhe lá. Mas Deus gerou o filho no sentido em que o Pai colocou o filho nesse mundo, Ele veio ao mundo. Então, alguns têm dúvida, querem tentar em que momento seria eu hoje te gerei? Bom, se Jesus não foi um ser criado, então seria o momento em que Jesus veio ao mundo? Quando ele nasceu ali fisicamente? Seria quando ele foi crucificado? Seria quando ele foi ressuscitado? Olha, irmãos, eu acredito particularmente que isso seja num sentido mais abrangente. O fato de Jesus vir ao mundo, é isso que essa expressão está demonstrando. De ele ter sido colocado no mundo, ter sido enviado ao mundo para cumprir o seu papel. O Salmo 2 fala de quando ele vai sujeitar todos os povos.
nós sabemos que isso vai acontecer e faz parte daquilo que nós aguardamos. Quando ele vier na sua segunda vinda e ele vai reinar aqui, essa terra vai ser transformada e ele vai reinar eternamente. Mas vamos lembrar que o anúncio de João, o último profeta que veio, né, preparar o caminho para Jesus, ele anunciava: eis que é chegado o reino de Deus. E efetivamente o reino de Deus já chegou, né, já veio. Mas Jesus não está reinando ainda nesse mundo, mas ele reina em nós e através de nós. Para o crente, Jesus já reina, amém? Para o mundo, não. Mas ele vai vir estabelecer definitivamente esse reino que, como nós vamos ver na sequência do estudo, é um reino eterno. Ainda em Atos, no capítulo 13, vamos lá um pouquinho, capítulo 13 de Atos, versículo 32. Aqui ele faz uma nova referência, né, aqui Paulo, na verdade, uma referência a esse mesmo salmo. E nós, versículo 32, e nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Como também está escrito no Salmo 2: meu filho és tu, hoje te gerei. Então aqui ele faz uma citação direta desse versículo 7 do Salmo 2. Como diz aqui o Salmo 2, né? Jesus é distinto dos anjos. Existe lá no livro de Jó, existe uma referência aos anjos como filhos de Deus. Mas a gente precisa estabelecer também essa diferença com clareza. Nós citamos isso no estudo passado, né? Mas é bom reforçar. Alguns entendem que lá em Gênesis 6 também seriam os anjos. Os filhos de Deus e os filhos dos homens. Ou as filhas dos homens, no caso. Mas aí é questão interpretativa. Eu não creio dessa maneira. Eu só vejo realmente em Jó essa afirmação com clareza. Mas notem, ali existe uma referência. Filhos de Deus, não o filho. Então existe uma diferença quando você afirma o filho com o artigo definido, né? Você está se referindo a alguém especificamente. Ali, sem os filhos de Deus, nós podemos ver como seres gerados por Deus, criados, no sentido de serem criados por Deus, enviados por Ele. Mas aqui, nós não estamos falando de filhos, nós estamos falando de o Filho. E, claramente, por esse salmo e muitas outras citações, nós vamos ver que se referem a uma pessoa única, diferenciada de tudo mais, e é isso que Hebreus mostra. Sempre. Jesus como sendo único e superior em glória e poder a toda e qualquer criatura, uma vez que a glória dele já começa por aí, por não ser uma criatura, mas por ser criador. Ou se a gente pegar a trindade de Deus, poderíamos afirmar coautor da criação, junto com o Pai. Mas, então, aqui nós lemos nesse salmo, nesse versículo de Atos, né? Que eles tinham, o apóstolo Paulo, podemos dizer assim, os cristãos daquela época eram ensinados e tinham um entendimento de que esse era, de verdade, um salmo messiânico falando
a respeito do Cristo que viria, e Paulo, a pregação dele era essa, era pegar o Antigo Testamento e mostrar o Messias, e mostrar que esse Messias que era anunciado ali era esse Jesus. Tudo isso que nós vemos aqui se cumpriu. Se cumpriu nessa pessoa que foi conhecida como Jesus. Viveu ali, né? Pregou na Galileia, na Judéia, viveu ali, foi crucificado e ressuscitou. Ele é o Filho a quem vocês devem buscar. Ele é esse Filho que Deus gerou nesse mundo, aquele a quem nós temos que nos achegar, ter comunhão com Ele. Né? Não há comunhão com o Pai se não houver comunhão com o Filho. E esse beijar o Filho indica uma comunhão. Não um beijo traiçoeiro, né, como o de Judas. O que Judas quis fazer com aquele beijo? Mostrar uma falsa comunhão com Jesus. Foi um indício para os soldados prenderem, olha, né, aquele que eu beijar é ele, mas ele se aproveitou de um costume que era o de demonstrar a comunhão, por ele saudar Jesus daquela maneira. Nós, pela fé, devemos mesmo beijar o Filho, né? No sentido, nós vemos assim, figurado, beijar o Filho é reconhecendo Ele como o nosso Senhor, o nosso Rei, aquele por quem nós temos a verdadeira comunhão com o Pai. Como eu disse, irmãos, nós vamos ficar por aqui hoje. A segunda afirmação é baseada em 2 Samuel 7,14. E também faz referência a Jesus como o Filho, tá? Mas nós vamos deixar isso para a próxima semana. E, se Deus permitir, a gente conclui esse versículo 5 e vamos caminhar aí para pelo menos versículo 6, semana que vem. Tá bom? Que o Senhor Jesus seja exaltado sempre. Amém?